Vou começar aqui agora o comentário. Vou ler e comentar alguns aspectos. O livro Fisiologia da Alma, escrito pelo espírito de Ramatiz, psicografado por Hercílio Mais. Bom, das páginas escritas à luz da mediunidade, surge uma voz que transcende o tempo. O espírito Ramatiz, através da psicografia dedicada de Hercílio Mais, nos convida a uma reflexão urgente sobre os laços entre corpo e alma. Em Fisiologia da Alma, não há condenação, mas um alerta compassivo. Nossos vícios e paixões agravam-se no corpo astral, seguindo-nos além da vida física. Esta obra é um mapa sobre os efeitos da carne animal, do fumo e do álcool. Um tratado sobre a cura sutil da homeopatia e uma profunda análise do karma. Ramatiz, o espírito Ramatiz, nos mostra que a dor tem um propósito evolutivo e que até as doenças mais complexas, como o câncer, são vistas sob a luz da justiça espiritual. Mais que um livro, é um convite à renovação, um chamado para que abandonemos as ilusões que nos algemam a matéria e busquemos com sinceridade a libertação da alma. Prepare-se para uma jornada que questiona hábitos e revela as consequências eternas de nossas escolhas mais terrenas. Então vamos aqui ao primeiro capítulo, né? E aí vai a primeira pergunta. O assunto dos primeiros capítulos será sobre a alimentação carnívora e o vegetarianismo. Então vai a primeira pergunta. Em vista das opiniões variadas e por vezes contraditórias, tanto entre as correntes religiosas e profanas, como até entre a classe médica, quanto ao uso da carne dos animais como alimento, gostaríamos que nos desseis amplos esclarecimentos a respeito de modo a chegarmos a uma conclusão clara e lógica sobre se o regime alimentar carnívoro prejudica ou não o nosso organismo, ou influi de qualquer modo para que seja prejudicada a evolução do nosso espírito. Preliminarmente, devemos dizer que no Oriente, como o afirmam muitas das pessoas anti-vegetarianas, a abstenção do uso da carne animal, como alimento parece prender-se apenas a uma tradição religiosa, que os ocidentais consideram como uma absurdidade, dada a diferença de costume entre os dois povos. Que nos dizeis, Ramatiz? Bom, eu vou fazer aqui um parênteses já, dizendo o seguinte. Ninguém deve, depois, ou acompanhando essa leitura, esse estudo, querer se transformar em vegetariano da noite para o dia. Porque o corpo humano passou milênios, quem sabe milhões de anos, se alimentando também de carne animal. E nos primórdios, praticamente era mais carne animal. E crua, né? Até descobrir o fogo e por aí fora. Então, a gente não deve querer transformar a coisa da noite para o dia. O que a gente pode fazer é ir diminuindo, mas com muito critério, a carne animal. Sem falar dos outros vícios, mas a carne animal. Então vai Ramatiz responder a essa pergunta. Agora fala Ramatiz. Esse parente foi meu.
A preferência pela alimentação vegetariana no Oriente fundamenta-se na perfeita convicção de que, à medida que a alma progride, é necessário também que o vestuário de carne se lhe harmonize ao progresso espiritual já alcançado. Mesmo nos animais inferiores, a nutrição varia conforme a delicadeza e sensibilidade das espécies. Enquanto o verme disforme se alimenta no subsolo, a poética figura alada do beija-flor sustenta-se com o néctar das flores. Os iniciados hindus sabem que os despojos sangrentos da alimentação carnívora fazem recrudescer o atavismo psíquico das paixões animais e que os princípios superiores da alma devem subjugar sempre as injunções da matéria. Raras criaturas conseguem libertar-se da opressão vigorosa das tendências hereditárias do animal. Isso aqui é bom frisar, hein? Raras criaturas conseguem libertar-se da opressão vigorosa das tendências hereditárias do animal, que se fazem sentir através da carne. Bom, esse foi o primeiro capítulo, a abertura. Vamos ficando por aqui.